Episódio 63. Uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Antes de começarmos, quero que você faça uma reflexão sincera. Existe alguém que só de ouvir o nome já desperta em você uma opinião negativa? Alguém que você acredita conhecer completamente? Alguém que na sua mente já foi julgado, condenado e definido? Talvez você nem tenha percebido. Talvez isso tenha acontecido aos poucos. Um pensamento aqui, uma crítica ali, uma suspeita aparentemente inocente. Mas a verdade é que muitas das batalhas mais destrutivas da vida não acontecem diante dos nossos olhos. Elas acontecem dentro da nossa mente. Jesus conhecia esse perigo. Por isso declarou em Mateus capítulo 7, versículo 1: Não julgueis, para que não sejais julgados. São palavras simples, mas escondem uma verdade profunda, capaz de transformar relacionamentos, restaurar corações e libertar uma mente aprisionada pela crítica e pela desconfiança. Neste episódio, vamos descobrir como o julgamento nasce nos pensamentos, como a crítica se transforma em uma fortaleza mental, como a suspeita destrói relacionamentos, e por que Deus deseja nos conduzir para uma vida marcada pelo amor, pela misericórdia e pela renovação da mente. Porque a batalha começa nos pensamentos, e é exatamente ali que a vitória também começa. Se acomode, abra seu coração e permita que a palavra de Deus revele aquilo que precisa ser transformado. Está começando agora uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Versículo-chave: Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Existe uma batalha que destrói relacionamentos sem fazer barulho. Ela não começa com uma discussão, não começa com uma ofensa, não começa com um conflito visível. Ela começa dentro da mente. Muitos tormentos chegam à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, crítica e desconfiança. Famílias são feridas, amizades são rompidas, casamentos são desgastados, igrejas são divididas, tudo porque pensamentos errados foram alimentados por tempo demais. Mais uma vez, vemos uma verdade importante: a mente é o campo de batalha. O inimigo sabe que se conseguir controlar a forma como uma pessoa pensa sobre os outros, poderá afetar a forma como ela vive, fala e se relaciona. Às vezes tudo começa com um simples pensamento. Eu penso que, na minha opinião, parece algo pequeno, parece inofensivo, mas muitos relacionamentos começam a morrer exatamente nesse ponto. As pessoas normalmente não gostam de estar perto de alguém que precisa ter uma opinião sobre tudo. Quem julga constantemente acaba criando distância sem perceber. Quem critica o tempo todo afasta pessoas. Quem desconfia de todos acaba vivendo sozinho. O homem que preferia ouvir para ilustrar essa realidade, existe uma história interessante. Certa mulher era casada com um empresário muito rico. Seu marido era um homem extremamente calmo. Ele possuía conhecimento sobre muitos assuntos, mas tinha um hábito diferente da maioria das pessoas. Ele preferia ouvir. Quando participavam de reuniões ou encontros com outras pessoas, frequentemente surgiam assuntos sobre os quais ele poderia falar durante horas. Ele sabia muito. Poderia impressionar todos ao seu redor. Mas, normalmente, permanecia em silêncio. Sua esposa não entendia isso. Ela ficava irritada. Achava que ele deveria mostrar seu conhecimento. Certa noite, depois de voltarem de uma festa, ela o confrontou. Por que você não disse àquelas pessoas tudo o que sabia? Você ficou lá como se não soubesse nada. A resposta dele revelou uma sabedoria extraordinária. Ele disse: Eu já sei o que eu sei. Tento ficar quieto e ouvir para descobrir o que os outros sabem. Que resposta poderosa! Ele não precisava provar seu valor, não precisava impressionar ninguém, não precisava vencer debates, não precisava ser o centro das atenções. Ele preferia aprender, e talvez fosse exatamente por isso que ele era rico.
não apenas financeiramente, mas rico em sabedoria. Poucas pessoas conseguem prosperar sem sabedoria, e poucas pessoas conseguem manter bons relacionamentos sem aprender a ouvir. 3 caminhos para destruir um relacionamento: ser rápido para julgar, ser excessivamente opiniático e ser crítico. Essas são 3 formas quase garantidas de destruir relacionamentos. Satanás deseja que as pessoas vivam rejeitadas, isoladas e feridas. Por isso, ele ataca justamente nessas áreas. Quando alguém desenvolve o hábito de julgar tudo e todos, começa a criar barreiras. Quando alguém acredita que sua opinião precisa ser ouvida o tempo todo, acaba sufocando as pessoas ao redor. Quando alguém enxerga apenas defeitos, perde a capacidade de enxergar qualidades. Com o passar do tempo, amizades enfraquecem, relacionamentos esfriam, a comunhão desaparece. E muitas vezes, a pessoa nem percebe que a origem do problema está na sua própria maneira de pensar. Por isso este estudo é tão importante. Precisamos aprender a identificar padrões errados de pensamento. Precisamos permitir que Deus transforme nossa mente, porque aquilo que domina nossos pensamentos acabará influenciando nossas palavras. E aquilo que domina nossas palavras acabará influenciando nossa vida. O julgar definido. Para vencer um inimigo, primeiro precisamos entendê-lo. Por isso é importante compreender o que a Bíblia realmente quer dizer quando fala sobre julgamento. Segundo o Dicionário Expositivo das Palavras do Novo Testamento, Divine, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento significa, em parte, uma decisão sobre as faltas dos outros e está ligada à ideia de condenação. Outra palavra traduzida como julgar significa formar uma opinião e está relacionada à ideia de sentença. Isso nos leva a uma reflexão muito séria. Quem tem o direito de condenar? Quem tem o direito de sentenciar? Quem conhece completamente o coração humano? A resposta é simples: somente Deus. Quando julgamos alguém de forma crítica e condenatória, estamos ocupando uma posição que pertence exclusivamente ao Senhor. Estamos emitindo uma sentença sobre uma pessoa cuja história completa nós não conhecemos. Não conhecemos suas lutas, não conhecemos suas dores, não conhecemos suas tentações. Não conhecemos tudo o que Deus está fazendo em sua vida. Somente Deus possui todas as informações necessárias para julgar com justiça perfeita. Essa verdade deveria produzir em nós um santo temor. Antes de apontar o dedo para alguém, devemos lembrar que existe apenas um juiz perfeito. E esse juiz não somos nós. Crítica, opiniões e julgamento. Crítica, opiniões e julgamento costumam caminhar juntos. São como membros da mesma família. Uma opinião alimenta uma crítica. A crítica alimenta um julgamento. E o julgamento produz separação. Muitas pessoas vivem presas nesse ciclo sem perceber. Algumas personalidades são naturalmente mais inclinadas a enxergar os defeitos primeiro, enquanto certas pessoas observam o lado positivo das situações. Outras identificam imediatamente aquilo que está errado. O problema não é perceber um erro. O problema é viver focado nele. Quando alguém desenvolve o hábito de enxergar apenas defeitos, acaba perdendo a capacidade de enxergar virtudes. Passa a analisar pessoas procurando falhas. Passa a observar situações procurando problemas. Passa a conversar destacando somente aquilo que não funciona. E sem perceber, se transforma em alguém que espalha negatividade por onde passa. Nem tudo é certo ou errado. Existe outra verdade importante que precisamos aprender. Nem tudo na vida é uma questão de certo ou errado. Muitas vezes é apenas uma questão de diferença. Gostamos de acreditar que nossa forma de pensar é a correta.
Gostamos de acreditar que nossa opinião é a melhor. Mas isso nem sempre é verdade. Existem princípios absolutos na palavra de Deus. Por exemplo, não roubarás, não mentirás, não adulterarás. Essas verdades não mudam, mas existem milhares de situações do dia a dia que não envolvem pecado. São apenas escolhas pessoais, preferências, gostos, decisões individuais. Nessas áreas, as pessoas têm o direito de pensar diferente. E pensar diferente não significa estar errado. Aprendendo a respeitar as diferenças. Um exemplo simples pode ser visto dentro do casamento. Duas pessoas podem amar uma a outra profundamente e ainda assim possuir gostos completamente diferentes. Um gosta de uma cor, o outro prefere outra. Um gosta de determinado estilo, o outro prefere algo diferente. Isso não significa que um esteja certo e o outro errado. Significa apenas que são pessoas diferentes. Muitas discussões acontecem porque confundimos diferença com erro. Achamos que, se alguém não concorda conosco, existe algo errado com essa pessoa. Mas maturidade é entender que pessoas diferentes enxergam as coisas de formas diferentes. O problema começa quando tentamos transformar nossa opinião pessoal em lei para todos ao nosso redor. Quando a opinião machuca, demora para algumas pessoas entenderem que discordância não é defeito. Muitas vezes, acreditamos que quem não pensa como nós está equivocado. E então começamos a pressionar, criticar, corrigir, convencer, controlar. Mas essa postura produz exatamente o contrário do que esperamos. Ela gera atrito, produz desgaste, cria feridas e enfraquece os relacionamentos. Quando insistimos que todos devem enxergar a vida da mesma forma que nós, acabamos construindo muros onde Deus queria construir pontes. Por isso precisamos pedir ao Senhor uma mente renovada, uma mente humilde, uma mente ensinável, uma mente capaz de ouvir, porque a sabedoria não está em provar que estamos certos. A sabedoria está em aprender a amar, mesmo quando existem diferenças. Orgulho, um problema do eu. Digo a cada um dentre vós que não se valorize nem pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3. Quando começamos a estudar o julgamento e a crítica, logo descobrimos que eles não são o problema principal. Eles são apenas os frutos. A raiz está escondida mais profundamente. E essa raiz se chama orgulho. O orgulho é um dos inimigos mais perigosos da vida espiritual, porque raramente aparece usando o próprio nome. Poucas pessoas acordam pela manhã pensando: hoje vou ser orgulhoso. Mas o orgulho se esconde atrás de outras atitudes. Ele aparece como superioridade, como autoconfiança exagerada, como necessidade de estar certo, como incapacidade de admitir erros, como desejo de controlar os outros, como excesso de opiniões e, muitas vezes, como julgamento. Quando o eu cresce além do tamanho que Deus planejou, começam os problemas. A pessoa passa a acreditar que sua opinião vale mais, que sua visão é melhor, que suas escolhas são superiores, que seus erros possuem justificativas, mas os erros dos outros merecem condenação. É exatamente por isso que Romanos nos orienta a pensar com moderação, nem acima nem abaixo, mas de forma equilibrada. A humildade verdadeira não consiste em pensar mal de si mesmo, consiste em pensar corretamente sobre si mesmo. Tudo o que temos veio de Deus, toda a habilidade, toda a inteligência, toda a oportunidade, toda a vitória, toda a conquista, tudo é fruto da graça. Por isso, não existe espaço para a arrogância diante do Senhor. Quanto mais entendemos a graça, menos motivos encontramos para nos sentir superiores. O perigo da superioridade. O julgamento nasce quando começamos a nos comparar. Primeiro, observamos alguém.
Depois avaliamos. Depois comparamos. E finalmente concluímos: eu faria melhor. Eu jamais faria isso. Eu sou diferente. É exatamente nesse momento que o orgulho assume o controle. Porque esquecemos uma verdade importante. Sem a graça de Deus, somos capazes dos mesmos erros. Quando olhamos para alguém caído, devemos lembrar que somente a misericórdia de Deus nos mantém em pé. Essa consciência produz humildade, e a humildade mata o julgamento. Temor santo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 3. Essa passagem revela algo muito importante. Deus não nos manda ignorar os erros, mas também não nos manda condenar pessoas. Ele nos ensina a restaurar. Existe uma enorme diferença entre condenar alguém e restaurar alguém. O julgamento aponta o dedo, a restauração estende a mão. O julgamento humilha, a restauração levanta. O julgamento afasta, a restauração aproxima. Por isso Paulo diz que aqueles que são espirituais devem agir com brandura, sem senso de superioridade, sem arrogância, sem presunção, sempre lembrando que também podem ser tentados. Essa atitude produz aquilo que podemos chamar de temor santo. O temor santo não é medo, é consciência, é lembrar constantemente: eu também preciso da graça, eu também posso falhar, eu também dependo de Deus. Quanto mais entendemos isso, menos vontade temos de julgar. Quem somos nós para julgar? Quem és tu que julgas o servo alheio? Romanos capítulo 14, versículo 4. Essa pergunta deveria ecoar em nossa mente sempre que começarmos a criticar alguém. Quem somos nós? Quem nos deu autoridade para emitir sentenças sobre a vida das pessoas? Imagine que uma vizinha aparecesse em sua casa dizendo como seus filhos devem se vestir, como devem estudar, como devem viver. Provavelmente você pensaria: isso não é da sua conta. E é exatamente isso que Paulo está ensinando. Cada pessoa pertence a Deus. Cada servo responde ao seu próprio Senhor. Cada filho presta contas ao seu próprio pai. Não somos juízes, somos irmãos. Não somos donos das pessoas. Somos companheiros de caminhada. Quando esquecemos isso, começamos a ocupar uma posição que pertence somente a Deus. E toda vez que tentamos sentar no trono do juiz, criamos problemas para nós mesmos. Não é da sua conta. Existe uma frase extremamente simples, mas extremamente poderosa. Não é da minha conta. Muitos conflitos seriam evitados se aprendêssemos a repetir essa frase. O problema não está apenas em ter uma opinião. O problema é alimentar essa opinião, pensar nela, repeti-la, desenvolvê-la, até que ela se transforme em julgamento, e depois em palavras, e depois em conflitos. Tudo começa dentro da mente. Um pensamento cresce, uma opinião se fortalece, um julgamento nasce, e logo surgem palavras capazes de destruir relacionamentos. Por isso precisamos vigiar nossos pensamentos. Nem tudo o que passa pela mente merece permanecer nela. Alguns pensamentos precisam ser rejeitados imediatamente, antes que criem raízes, antes que se tornem fortalezas, antes que destruam aquilo que Deus está construindo. A mente precisa mudar primeiro. Talvez você tenha crescido em um ambiente cheio de críticas. Talvez tenha ouvido julgamentos durante toda a infância. Talvez isso tenha se tornado algo normal para você. Se for esse o caso, não desanime. Mudanças profundas levam tempo. Ninguém muda anos de programação mental em poucos dias, mas existe esperança. A palavra de Deus tem poder para renovar a mente. Por isso aprendemos algo extremamente importante. Suas ações não vão mudar até que sua mente mude. Esse é um princípio espiritual. Muitos tentam mudar comportamentos sem mudar pensamentos.
mas a transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Primeiro a mente muda, depois as palavras mudam, depois as atitudes mudam, depois a vida muda. É por isso que precisamos voltar constantemente à palavra, ler, meditar, estudar, declarar em voz alta, usar as escrituras como armas espirituais. Porque muitas fortalezas mentais foram construídas durante anos e somente a verdade de Deus possui poder para derrubá-las. A batalha continua sendo na mente, mas a boa notícia é que a vitória também começa nela. Semeando e colhendo julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido os outros, vos medirão também. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Jesus nos ensina aqui um princípio muito importante da vida espiritual. Nós colhemos aquilo que plantamos. Muitas pessoas pensam que a lei da semeadura e da colheita se aplica apenas ao dinheiro ou à agricultura, mas ela também funciona na maneira como pensamos, falamos e tratamos as outras pessoas. Quando julgamos constantemente os outros, estamos plantando julgamento. Quando criticamos continuamente, estamos plantando crítica. E aquilo que plantamos acaba retornando para nós de alguma forma. Certa vez, um pastor fez uma pergunta muito interessante. Quando alguém falava dele de maneira injusta ou maldosa, ele costumava refletir: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Essa pergunta nos leva a pensar sobre nossas próprias atitudes. Muitas vezes, estamos colhendo hoje aquilo que semeamos anteriormente na vida de outras pessoas. Por isso, devemos ser cuidadosos com nossos pensamentos, palavras e julgamentos. Médico, cura-te a ti mesmo. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. O diabo gosta de manter nossa atenção focada nos defeitos das outras pessoas. Quando estamos ocupados observando os erros dos outros, frequentemente deixamos de enxergar os nossos próprios erros. Jesus usa uma comparação muito forte. Ele fala de alguém tentando tirar um pequeno cisco do olho do irmão, enquanto possui uma grande trave no próprio olho. A mensagem é clara. Antes de tentar corrigir alguém, precisamos permitir que Deus trabalhe em nós. Não podemos mudar as outras pessoas. Somente Deus pode fazer isso. Mas podemos cooperar com o Espírito Santo para que Ele transforme a nossa vida. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer aquilo que Deus deseja nos mostrar sobre nós mesmos. Quando nossos pensamentos estão constantemente focados nos defeitos alheios, corremos o risco de ignorar áreas da nossa própria vida que precisam de mudança. Por isso, Jesus nos ensina a olhar primeiro para dentro. Permita que Deus trate você primeiro. Depois disso, você estará mais preparado para ajudar outras pessoas com amor, humildade e sabedoria em sua caminhada com Cristo. Explicação. Jesus está ensinando um princípio espiritual que governa toda a vida cristã: a lei da semeadura e da colheita. Muitas vezes pensamos que colher e plantar se refere apenas a dinheiro, ofertas ou trabalho. Porém, Jesus mostra que esse princípio também atua nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. Quando uma pessoa vive julgando os outros, ela está lançando sementes de julgamento. Quando vive criticando, está lançando sementes de crítica. Quando vive condenando, está lançando sementes de condenação. Essas sementes não desaparecem. Mais cedo ou mais tarde, produzirão uma colheita. Por isso, Jesus declara que a mesma medida usada para os outros será usada também conosco. Isso não significa que Deus deseja nos castigar, mas que existe uma lei espiritual funcionando continuamente.
Quem distribui misericórdia costuma receber misericórdia. Quem distribui graça costuma receber graça. Quem distribui julgamento frequentemente encontra julgamento em seu caminho. O pastor citado no texto faz uma pergunta muito interessante quando alguém fala mal dele. Estou colhendo ou a pessoa está semeando? Essa pergunta nos leva a refletir sobre nossas próprias atitudes. Nem sempre o que estamos vivendo começou hoje. Muitas vezes estamos experimentando resultados de sementes plantadas anteriormente. Por isso, o cristão sábio vigia não apenas suas ações, mas também seus pensamentos e palavras. Amai-vos uns aos outros. Existe uma passagem em Mateus capítulo 7, versículo 6, que muitas vezes é difícil de entender à primeira vista. Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Durante muito tempo, muitas pessoas tentaram entender exatamente o que Jesus queria dizer com essas palavras. Mas existe uma aplicação muito profunda para a nossa vida diária. Pense por um momento. Deus nos deu algo precioso, algo santo. Algo que não veio de nós, veio dele, a capacidade de amar. Não apenas amar quem concorda conosco, não apenas amar quem nos trata bem, mas amar pessoas imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. O amor é uma das maiores dádivas que Deus colocou dentro do ser humano, e ao mesmo tempo é uma ordem. Jesus não apenas nos ensinou sobre o amor, ele nos ordenou que andássemos em amor. Mas muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Em vez de amar, julgamos. Em vez de compreender, criticamos. Em vez de ajudar, condenamos. E sem perceber, pegamos algo santo e precioso que Deus nos deu e o trocamos por pensamentos de crítica, amargura e julgamento. Quando isso acontece, abrimos portas que nunca deveriam ter sido abertas. A caminhada do amor não é apenas um sentimento bonito, ela é uma proteção espiritual. Quem aprende a viver em amor fecha muitas portas para a ação do inimigo. Por isso, a Bíblia ensina tantas vezes sobre perdão, misericórdia, paciência e compaixão. Existe uma história muito marcante que ilustra isso. Durante sua 4ª gravidez, uma serva de Deus passou por um período extremamente difícil. Ela já era cristã, já conhecia a palavra, já havia aprendido sobre fé, já havia experimentado milagres e respostas de oração. Mas mesmo assim, durante os 3 primeiros meses daquela gravidez, algo parecia completamente fora do normal. Os enjoos eram intensos, as forças desapareciam, ela perdeu peso, passava grande parte do dia deitada, e quanto mais orava, mais confusa ficava, porque nas outras 3 gestações nada parecido havia acontecido. Ela conhecia as promessas de Deus, orava constantemente, repreendia o diabo, mas nada parecia mudar, até que um dia, deitada em sua cama, ouvindo o marido e os filhos brincando do lado de fora da casa, ela resolveu fazer uma pergunta sincera ao Senhor. O que está acontecendo comigo? Por que não estou melhorando? Naquele momento o Espírito Santo trouxe à sua mente Mateus capítulo 7. A princípio, ela não entendeu. O que julgamento tinha a ver com sua saúde? O que aquela passagem tinha a ver com sua situação? Mas Deus continuou chamando sua atenção para aquele texto. Então, uma lembrança antiga começou a voltar. 2 anos antes, ela havia liderado um estudo bíblico em casa. Entre as participantes, havia uma jovem chamada Jane. Jane era dedicada, participava fielmente, mas depois que engravidou, começou a faltar. Estava cansada, sentia-se mal. Tinha dificuldades para acompanhar as reuniões. Ao invés de ajudá-la, ela e outra cristã fizeram algo muito mais fácil. Julgaram.
Concluíram que Jane era fraca. Concluíram que estava usando a gravidez como desculpa. Concluíram que lhe faltava esforço, mas nunca perguntaram como ela realmente estava. Nunca ofereceram ajuda. Nunca carregaram seu fardo. Apenas criaram uma opinião. E agora, 2 anos depois, ela estava vivendo exatamente aquilo que Jane havia vivido. Foi naquele momento que percebeu algo muito sério. Ela havia permitido que o julgamento ocupasse o lugar do amor. Em vez de misericórdia, escolheu a crítica. Em vez de compaixão, escolheu a condenação. E Deus estava usando aquela situação para mostrar uma verdade que ela jamais esqueceria. Rapidamente, ela se arrependeu. Reconheceu seu erro diante do Senhor. E a partir daquele momento, sua recuperação começou. Essa experiência deixou uma marca profunda em sua vida. Não porque ela nunca mais errou. Pelo contrário, ela mesma admite que continuou cometendo falhas ao longo dos anos, mas aprendeu uma lição que jamais esqueceu. Todos nós erramos. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Por isso, a palavra nos ensina a tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Talvez a pessoa que você está julgando esteja enfrentando uma batalha que você não conhece. Talvez esteja lutando contra dores que ninguém vê. Talvez esteja carregando um peso que você nunca precisou carregar. Por isso, o amor sempre será mais seguro do que o julgamento. A misericórdia sempre produzirá frutos melhores do que a crítica, e a compaixão sempre nos aproximará mais do coração de Deus do que qualquer condenação. Quando aprendemos a amar como Cristo amou, descobrimos que o amor não é apenas um mandamento. É também uma proteção, é um caminho de liberdade e uma das armas mais poderosas que Deus colocou em nossas mãos. Mas a lição não termina aí. Existe uma experiência muito marcante que ilustra o perigo do julgamento e da crítica. Durante sua 4ª gravidez, uma serva de Deus enfrentou uma situação que a deixou completamente confusa. Ela já era cristã, batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma estudante dedicada da palavra. Já havia aprendido a exercitar a fé para receber cura e respostas de Deus. Mesmo assim, durante os 3 primeiros meses daquela gravidez, ela sofreu intensamente. Os enjoos eram constantes, as forças desapareciam. Ela perdeu peso. Passava grande parte dos dias deitada no sofá, sem energia e sem conseguir realizar suas atividades normalmente. O mais estranho era que nada parecido havia acontecido nas 3 gestações anteriores. Agora ela conhecia as promessas de Deus. Orava, exercitava a fé, repreendia o diabo, mas a situação permanecia a mesma. Até que um dia, enquanto estava deitada ouvindo o marido e os filhos brincarem do lado de fora da casa, resolveu perguntar ao Senhor: O que está errado comigo? Por que não estou melhorando? Naquele momento, o Espírito Santo chamou sua atenção para Mateus capítulo 7. Ela leu o texto, leu novamente e continuou sem entender o que aquela passagem tinha a ver com sua condição física. Mas Deus continuou insistindo. Então, uma lembrança começou a surgir em sua mente. 2 anos antes, ela havia dirigido um estudo bíblico em casa. Entre as participantes, havia uma jovem chamada Jane. Jane era dedicada e participava regularmente das reuniões. Porém, depois que engravidou, começou a faltar com frequência porque estava cansada e frequentemente se sentia mal. Ao invés de ajudá-la, ela e outra irmã em Cristo fizeram algo diferente. Julgaram, criticaram, concluíram que Jane era fraca, concluíram que ela estava usando a gravidez como desculpa, concluíram que lhe faltava esforço e dedicação.
mas nunca ofereceram ajuda, nunca carregaram o fardo daquela jovem. Apenas formaram uma opinião. E agora, 2 anos depois, ela estava vivendo exatamente a mesma situação. Foi então que compreendeu o que Deus estava lhe mostrando. O julgamento havia ocupado o lugar da misericórdia. A crítica havia ocupado o lugar do amor. Em vez de demonstrar compaixão, ela havia condenado alguém sem conhecer toda a realidade. Rapidamente, houve arrependimento. Um arrependimento sincero, um arrependimento profundo, e depois daquele momento sua saúde foi restaurada e o restante da gravidez transcorreu normalmente. Essa experiência deixou uma marca permanente em sua vida, não porque ela nunca mais tenha errado, pelo contrário. Ela mesma admite que continuou cometendo erros ao longo dos anos, mas aprendeu uma verdade que jamais esqueceu. Todos nós temos fraquezas, todos nós falhamos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Por isso, a palavra nos ensina a não possuir um coração duro nem um espírito crítico contra as pessoas. Em vez disso, devemos perdoar, compreender, ajudar e demonstrar misericórdia. Da mesma forma que Deus teve misericórdia de nós através de Cristo, também devemos ter misericórdia dos outros, porque quem anda em amor se aproxima do coração de Deus. E quem aprende a trocar o julgamento pela compaixão, descobre uma liberdade que a crítica jamais poderá oferecer. Julgar traz condenação. Existe uma verdade muito difícil de aceitar, mas extremamente importante para quem deseja vencer a batalha da mente. Romanos capítulo 2, versículo 1 declara: "Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas habitualmente, praticas as próprias coisas que condenas." À primeira vista, esse texto parece duro. Mas quando paramos para refletir, percebemos que ele revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Muitas vezes enxergamos com facilidade os erros dos outros, mas temos enorme dificuldade para enxergar os nossos próprios erros. Conseguimos perceber rapidamente uma falha em outra pessoa. Conseguimos identificar um defeito. Conseguimos notar uma atitude errada. Mas quando cometemos exatamente a mesma falha, quase sempre encontramos uma justificativa para nós mesmos. Nós explicamos, nós defendemos, nós procuramos razões, nós nos perdoamos facilmente, mas nem sempre oferecemos a mesma misericórdia aos outros. Certa vez, buscando entender esse princípio, surgiu uma comparação muito interessante. É como se olhássemos para nós mesmos usando óculos cor-de-rosa. Tudo parece mais bonito, mais aceitável, mais compreensível. Mas quando observamos os outros, muitas vezes usamos lentes de aumento. Cada erro parece maior. Cada falha parece mais grave. Cada defeito parece mais evidente. E é exatamente aí que nasce o julgamento, quando usamos 2 medidas diferentes. Uma para nós, outra para os demais. Por isso Jesus ensinou um princípio simples, mas poderoso: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Imagine por um instante, quando você falha, como gostaria de ser tratado? Com compreensão, com paciência, com misericórdia. Então por que não oferecer essas mesmas coisas às pessoas que estão ao seu redor? Uma mente julgadora quase sempre está ligada a uma mente negativa. Ela está constantemente procurando aquilo que está errado, constantemente procurando defeitos, constantemente procurando problemas. Mas Deus nos chama para desenvolver outro tipo de pensamento. Não um pensamento baseado na crítica, mas um pensamento baseado na graça. Não um olhar que procura falhas, mas um olhar que procura restauração. Quando aprendemos a pensar dessa maneira, não apenas os outros são beneficiados, nós também somos. Na verdade, muitas vezes somos os maiores beneficiados, porque o julgamento aprisiona, mas a misericórdia traz liberdade. Guarde o seu coração.
Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe que a Bíblia não diz para guardar apenas algumas áreas da vida. Ela diz, sobre tudo o que se deve guardar. Isso mostra a importância do coração, porque tudo começa nele. Os pensamentos começam nele, as atitudes começam nele, as palavras começam nele, as decisões começam nele. Aquilo que ocupa o coração acaba aparecendo na vida. Por isso Deus nos alerta para protegermos cuidadosamente nosso mundo interior. Se permitirmos que julgamento, crítica, amargura e condenação encontrem espaço dentro de nós, essas coisas acabarão produzindo frutos. Mas se enchermos nosso coração com amor, misericórdia, perdão e compaixão, esses também serão os frutos que colheremos. Existem pensamentos que simplesmente não combinam com a mente de Cristo. Julgamento constante, crítica destrutiva, condenação. Essas coisas não produzem vida, não produzem paz, não produzem alegria. Deus nunca nos ensina algo para nos prejudicar. Tudo o que Ele nos ensina tem como objetivo nos conduzir para uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais livre, uma vida mais próxima dEle. O caminho de Deus sempre produz vida, mas o caminho do inimigo sempre produz destruição. Por isso precisamos vigiar aquilo que permitimos permanecer em nosso coração. Porque aquilo que alimentamos hoje se tornará a colheita de amanhã. Suspeite da suspeita. Existe uma armadilha muito perigosa que muitas pessoas carregam sem perceber. Ela parece proteção, parece prudência, parece inteligência. Mas na realidade, muitas vezes é apenas desconfiança disfarçada. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz que o amor está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. Pense nisso por um instante. O amor não vive procurando motivos para desconfiar. O amor não vive esperando ser traído. O amor não acorda todos os dias imaginando que alguém está tentando prejudicá-lo. Para muitas pessoas, esse princípio é um enorme desafio. Alguns cresceram aprendendo a desconfiar de todos. Foram ensinados desde cedo que, se alguém parecia bom demais, provavelmente estava escondendo alguma intenção. Aprenderam a olhar para as pessoas sempre esperando encontrar uma segunda intenção. Com o passar dos anos, as experiências difíceis reforçam ainda mais esse pensamento. Decepções, traições, promessas quebradas, mentiras. Tudo isso vai construindo fortalezas na mente e, sem perceber, a pessoa passa a enxergar o mundo inteiro através das lentes da suspeita. O problema é que a suspeita raramente protege. Na maioria das vezes, ela aprisiona. A palavra de Deus ensina um caminho diferente. Quando a mente foi contaminada por pensamentos errados, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. Isso acontece quando estudamos a palavra, meditamos nela, refletimos sobre ela e permitimos que ela transforme a maneira como pensamos. A renovação da mente não acontece de um dia para o outro, é um processo. Mas cada vez que escolhemos acreditar na palavra em vez dos nossos medos, um pouco dessa fortaleza começa a cair. O Espírito Santo trabalha constantemente dentro de nós. Ele nos alerta quando nossos pensamentos começam a seguir uma direção errada. Muitas vezes surge aquele pensamento: não confie, cuidado, estão querendo alguma coisa, vão se aproveitar de você. Mas o Espírito Santo nos lembra dos princípios de Deus. Ele nos lembra que nem toda pessoa é uma ameaça, nem todo sorriso é falso, nem toda ajuda possui interesses ocultos. O pensamento natural diz: se eu confiar nas pessoas, vou me machucar. E é verdade que algumas pessoas podem decepcionar você, mas viver desconfiando de todos produz um dano muito maior. A confiança produz alegria, a fé produz paz. Relacionamentos saudáveis crescem quando existe confiança.
Já a suspeita constante enfraquece os relacionamentos. Ela cria distância, cria barreiras, cria muros e muitas vezes destrói relacionamentos que poderiam ter florescido. Por isso precisamos entender uma verdade simples. Os caminhos de Deus funcionam, os caminhos do homem não. Deus condena o julgamento, condena a crítica e também condena a suspeita excessiva. Devemos amar o que Deus ama, devemos rejeitar aquilo que Deus rejeita. Mas isso não significa viver sem sabedoria. A Bíblia não ensina ingenuidade, não significa abrir sua vida para qualquer pessoa sem discernimento, não significa ignorar sinais de perigo. Existe uma diferença entre sabedoria e suspeita. Sabedoria observa, suspeita acusa. Sabedoria protege, suspeita afasta. Sabedoria escuta o Espírito Santo. Suspeita escuta o medo. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Não precisamos viver acreditando que todo mundo quer nos prejudicar. Mas também não precisamos viver sem discernimento. Quando aprendemos a confiar em Deus acima de tudo, conseguimos olhar para as pessoas com mais amor, mais equilíbrio e mais paz. E quando isso acontece, os relacionamentos deixam de ser campos de batalha e passam a ser lugares onde a graça de Deus pode florescer. Confie em Deus completamente e no homem. Discretamente em João capítulo 2, versículos 23 ao 25, encontramos uma passagem muito interessante sobre Jesus. A Bíblia diz que, durante a festa da Páscoa em Jerusalém, muitas pessoas creram nele ao ver os sinais, maravilhas e milagres que realizava. Mas logo depois, o texto acrescenta algo que, à primeira vista, parece estranho. Diz que Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque ele conhecia o coração humano. Jesus não precisava que ninguém lhe explicasse como as pessoas eram. Ele sabia o que existia dentro do coração do homem. Agora preste atenção em algo importante. O texto não diz que Jesus suspeitava das pessoas. Não diz que ele vivia desconfiado. Não diz que ele rejeitava relacionamentos. O texto simplesmente mostra que Jesus compreendia a natureza humana e, por isso, mantinha equilíbrio em seus relacionamentos. Essa é uma diferença enorme. Existe uma distância muito grande entre viver desconfiando de todo mundo e entender que todos nós somos humanos, limitados e imperfeitos. Muitas vezes sofremos porque colocamos nas pessoas uma confiança que deveria pertencer somente a Deus. Esperamos delas algo que nenhum ser humano consegue oferecer de forma perfeita. Esperamos fidelidade absoluta. Esperamos compreensão total. Esperamos nunca sermos decepcionados. Mas somente Deus é perfeito. Somente Deus nunca falha. Somente Deus merece nossa confiança completa. Uma pessoa contou que aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Depois de passar por uma situação extremamente decepcionante dentro da igreja, Deus trouxe essa passagem de João à sua atenção. Ela havia se envolvido profundamente com um grupo de senhoras da igreja. Criou laços, construiu expectativas, depositou confiança, mas em algum momento perdeu o equilíbrio. Sem perceber, começou a se apoiar emocionalmente naquele grupo de pessoas de uma forma que deveria estar reservada somente para Deus. Quando vieram as decepções, a dor foi profunda. Foi então que Deus lhe mostrou algo importante. O problema não era apenas o que as pessoas haviam feito. O problema também era que ela havia ultrapassado uma linha de equilíbrio. Ela estava esperando das pessoas algo que somente Deus poderia fornecer. Essa lição serve para todos nós. Podemos amar as pessoas. Podemos caminhar com elas, podemos desenvolver amizades sinceras, mas existe um limite saudável em todo relacionamento humano. Quando ultrapassamos esse limite, quase sempre acabamos feridos. Por isso a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O apóstolo Pedro continua dizendo que o diabo anda ao redor como um leão que ruge procurando alguém para
devorar. Observe uma palavra importante nesse versículo: equilíbrio. O inimigo procura brechas. E uma das brechas mais comuns surge quando perdemos o equilíbrio emocional, espiritual ou relacional. Nenhum ser humano foi criado para ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Nenhum amigo, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum familiar, nenhum cônjuge. Todos são falhos, todos podem decepcionar, todos possuem limitações. Por isso devemos confiar completamente em Deus e confiar nas pessoas com sabedoria. Quando fazemos isso, o Espírito Santo nos ajuda a perceber quando estamos nos aproximando de uma dependência emocional perigosa. Ele nos alerta antes que cruzemos essa linha. Discernimento ou desconfiança. Existe outro assunto extremamente importante dentro desse tema. Muitas pessoas acreditam possuir discernimento espiritual, quando na verdade estão apenas alimentando desconfiança. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A Bíblia fala sobre o dom de discernimento de espíritos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Mas o verdadeiro discernimento não funciona da maneira que muitas pessoas imaginam. Alguns acreditam que discernimento é encontrar defeitos em todo mundo, é perceber sempre o lado negativo, é desconfiar constantemente das intenções das pessoas. Mas isso não é discernimento, isso é suspeita, e suspeita não nasce de um espírito renovado. Nasce de uma mente que ainda precisa ser renovada pela palavra de Deus. O verdadeiro discernimento vem do Espírito Santo, e ele discerne tanto o bem quanto o mal. Ele não enxerga apenas problemas, ele também reconhece aquilo que vem de Deus. Por isso existe um teste muito simples. Quando alguém realmente recebe discernimento de Deus sobre uma situação, sua primeira reação normalmente é orar. Buscar direção, interceder, pedir sabedoria. Já quando a suspeita está operando, a reação costuma ser diferente. A pessoa comenta, espalha, faz insinuações, compartilha suas suspeitas com outros, e assim o problema cresce cada vez mais. O verdadeiro discernimento produz oração. A suspeita produz fofoca. O verdadeiro discernimento busca restauração. A suspeita produz divisão. O verdadeiro discernimento segue os caminhos de Deus. A suspeita segue os caminhos da carne. Por isso, devemos pedir a Deus dons verdadeiros. Devemos pedir sensibilidade espiritual genuína, mas também precisamos tomar cuidado para não chamar de discernimento aquilo que é apenas medo, insegurança ou desconfiança. Nem tudo o que parece espiritual realmente vem do Espírito Santo. Às vezes, é apenas uma fortaleza antiga da mente tentando se disfarçar de sabedoria espiritual. Quanto mais aprendemos a confiar no Senhor, mais conseguimos perceber a diferença. E quanto mais caminhamos com Deus, mais entendemos que a verdadeira maturidade espiritual não nos torna mais desconfiados das pessoas. Ela nos torna mais dependentes de Deus. Palavras dóceis, agradáveis e curativas. O capítulo termina com uma imagem extremamente bonita e poderosa. Provérbios capítulo 16, versículos 23 e 24 diz: O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta o conhecimento nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Não é por acaso que Deus comparou palavras ao mel. Nos tempos bíblicos, o mel era considerado algo precioso. Era alimento, fonte de energia e também utilizado para ajudar na recuperação do corpo. O mel representava algo que fortalecia, alimentava e trazia benefício. Quando Deus diz que palavras agradáveis são como mel, Ele está ensinando que nossas palavras possuem poder para alimentar ou enfraquecer pessoas. Uma palavra certa pode levantar alguém que estava caído. Uma palavra de encorajamento pode devolver esperança a alguém que pensava em desistir.
Uma palavra de amor pode curar feridas que estavam abertas há muito tempo. Da mesma forma, palavras erradas podem destruir. Uma crítica constante pode roubar a alegria de alguém. Um julgamento precipitado pode destruir um relacionamento. Uma suspeita sem fundamento pode separar pessoas que deveriam permanecer unidas. Por isso, o coração do sábio aprende a controlar sua boca. Ele entende que palavras possuem consequências. Mas existe algo ainda mais profundo. As palavras não nascem na boca, elas nascem na mente. Antes de serem faladas, elas já existiam como pensamentos. Por isso, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, mostra que existem coisas tão próximas quanto osso e medula. Da mesma forma, pensamentos e palavras estão intimamente ligados. Nossos pensamentos são palavras silenciosas. São conversas internas que apenas nós e Deus ouvimos. Ninguém consegue escutar aquilo que está acontecendo dentro da nossa mente. Mas essas palavras silenciosas estão moldando nossa vida todos os dias. Elas afetam nossa alegria, afetam nossa paz, afetam nossa saúde emocional, afetam nossa atitude diante das pessoas, afetam até mesmo a maneira como enxergamos a nós mesmos. Aquilo que pensamos repetidamente acaba se tornando aquilo que falamos. E aquilo que falamos acaba influenciando a forma como vivemos. Por isso, uma pessoa que passa o dia alimentando pensamentos de julgamento acabará produzindo palavras de julgamento. Uma pessoa que vive alimentando críticas acabará falando críticas. Uma pessoa que vive desconfiando de tudo e de todos acabará espalhando suspeitas por onde passar. É impossível encher a mente de negatividade e esperar colher palavras cheias de vida. Mais cedo ou mais tarde, o conteúdo do coração aparecerá. Jesus ensinou esse mesmo princípio quando declarou que a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que a batalha da mente é tão importante. O problema nunca começa na boca. O problema começa muito antes. Começa nos pensamentos. Começa nas opiniões que cultivamos. Começa nos julgamentos que alimentamos. Começa nas suspeitas que permitimos crescer dentro de nós. E quanto mais alimentamos essas coisas, mais elas dominam nossa forma de falar e agir. Julgamento não produz alegria. Crítica não produz paz. Suspeita não produz relacionamentos saudáveis. Essas coisas apenas roubam a felicidade, enfraquecem amizades, criam barreiras e nos afastam da vida que Deus deseja para nós. Foi exatamente por isso que Jesus veio. Em João capítulo 10, versículo 10, ele declarou: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Jesus não veio apenas para nos salvar. Ele veio para que desfrutássemos da vida. Uma vida cheia da presença de Deus. Uma vida livre das prisões da mente, uma vida marcada pela paz, pela alegria, pela misericórdia, pelo amor. Ao longo deste capítulo vimos que julgamento, crítica e desconfiança são armas que o inimigo usa para construir fortalezas na mente das pessoas. Vimos como esses pensamentos destroem relacionamentos. Vimos como eles roubam a alegria. Vimos como podem nos afastar da vontade de Deus. Mas também aprendemos que existe um caminho melhor. O caminho do amor. O caminho da misericórdia. O caminho da humildade. O caminho da confiança em Deus. Aprendemos que não fomos chamados para viver julgando pessoas. Não fomos chamados para viver suspeitando de todos. Não fomos chamados para viver criticando constantemente. Fomos chamados para amar. Fomos chamados para perdoar. Fomos chamados para estender aos outros a mesma graça que Deus estendeu a nós. Quando começamos a desenvolver a mente de Cristo, nossa forma de pensar muda. E quando nossa forma de pensar muda, nossas palavras mudam. Quando nossas palavras mudam, nossos relacionamentos mudam. E quando nossos relacionamentos mudam, nossa vida inteira começa a mudar.
A batalha acontece na mente, mas a boa notícia é que essa batalha pode ser vencida pela palavra de Deus, pela renovação da mente, pela ação do Espírito Santo. Cada pensamento de julgamento substituído por misericórdia é uma vitória. Cada crítica substituída por amor é uma vitória. Cada suspeita substituída por confiança em Deus é uma vitória. Pouco a pouco, a fortaleza cai. Pouco a pouco, a mente é transformada. Pouco a pouco, a vida abundante prometida por Cristo começa a se tornar realidade. E então, passamos a viver como Deus planejou, com uma mente renovada, com palavras que curam, com um coração cheio de amor e com a alegria de quem aprendeu que a verdadeira liberdade começa dentro da mente. Antes de encerrar este capítulo, pare por um momento e faça uma pergunta sincera a si mesmo. Quantas pessoas eu julguei sem conhecer sua história? Quantas vezes critiquei sem compreender a dor que aquela pessoa carregava? Quantas oportunidades de amar eu perdi porque escolhi suspeitar em vez de confiar? Talvez algumas feridas dos seus relacionamentos não tenham começado nas palavras que você disse. Talvez tenham começado nos pensamentos que você alimentou. Porque toda palavra nasce primeiro na mente, e toda atitude nasce primeiro em um pensamento. Por isso, Deus trabalha primeiro dentro de nós. Ele não quer apenas mudar nosso comportamento, Ele quer transformar nossa maneira de pensar. Quando a mente muda, o coração muda. Quando o coração muda, as palavras mudam. Quando as palavras mudam, os relacionamentos mudam. E quando os relacionamentos mudam, toda a vida começa a mudar. Talvez hoje o Espírito Santo esteja mostrando áreas que precisam ser entregues a Deus, julgamentos antigos, críticas constantes, suspeitas que se tornaram hábitos. Se esse é o caso, não endureça o coração. Permita que Deus faça a obra. Permita que Ele derrube as fortalezas da mente e construa em você a mente de Cristo. Porque a verdadeira liberdade não acontece quando mudamos os outros. Ela começa quando Deus transforma a nós mesmos. E essa transformação começa exatamente aqui, na mente. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal Libertação da Mente e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, cada reflexão é um convite para despertar a consciência, fortalecer a fé e renovar a mente através da palavra de Deus. E lembre-se, muitas das maiores batalhas da vida não acontecem ao nosso redor. Elas acontecem dentro de nós. Por isso, permaneça firme na palavra, continue confiando em Deus e nunca desista daquilo que Ele colocou em seu coração. Que a paz do Senhor guarde a sua mente, fortaleça a sua fé e conduza os seus passos. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.